Gente, aconteceu agora uma entrevista, está acontecendo uma entrevista coletiva sobre a mega operação contra um grupo criminoso suspeito de causar um prejuízo de mais de 26 bilhões de reais em fraudes fiscais. Esse grupo usava empresas laranjas, fazia operações falsas para desviar dinheiro e não pagar imposto. Nós vamos acompanhar essa coletiva, mas antes eu quero as informações aqui com a Raquel. Você tem mais detalhes do que está acontecendo nesse momento, né, Raquel? Então, Passaia, essa operação do governo de São Paulo, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, é para desarticular esse esquema de fraude fiscal envolvendo um dos maiores grupos empresariais do país no setor de combustíveis. Policiais civil e também militares também participam dessa ação. São cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Distrito Federal, também no Maranhão. As investigações apontam que a fraude causou esse prejuízo estimado em mais de 26 bilhões de reais, como você disse, e são mais de 190 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, que são empresas, suspeitos de integrar essa organização criminosa e de praticar diversos crimes contra a ordem econômica e tributária, devendo impostos aqui em São Paulo, além de lavagem de dinheiro. Passaia. Vamos ouvir o governador? Um trabalho de inteligência que é feito de maneira articulada. O governador não está falando agora, mas ele já volta a falar, porque ele está respondendo a perguntas que são feitas por jornalistas. Agora sim. Porta para que houvesse esse recolhimento do tributo. Então, a gente, não tendo recolhimento na refinaria, como era devido, a gente começou a cobrar esse recolhimento das distribuidoras e dos postos. Olha, você não pode comprar o combustível fraudado. E aí a lógica do regime especial que foi instituído aqui. E esse regime foi questionado no Judiciário. O ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, cassou esse último regime especial que tinha sido derrubado pelo Tribunal de Justiça do Rio. Nós tivemos êxito nessa ação judicial, mas é um jogo de gato e rato. E alimentado por uma sensação de impunidade. Essa turma achava que o dia nunca ia chegar. Mas aí nada resiste à atuação interinstitucional, nada resiste à cooperação, à colaboração. Quando senta na mesa a Procuradoria-Geral do Estado, a Receita Estadual, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral. Então, essa atuação colaborativa ela ganha muita força no Judiciário, né? Quero destacar também aqui a Receita Municipal. Muito obrigado aqui pela presença e pela atuação. Essa atuação, então, ela tem força e é o que nos permite agora agir contra esses alvos, agir contra essas empresas, essas distribuidoras de fachada, contra os fundos que se especializaram na lavagem de dinheiro, contra essas offshore, contra esses alvos, e isso nos dá esperança também de fazer a recuperação desses ativos, que ao fim e ao cabo é o que nos interessa. Então, é um grupo que se especializou. O governador fala dessa grande operação que acontece agora. Existem muitas distribuidoras que, infelizmente, fraudam os combustíveis ou que não têm qualquer tipo de registro. E o governador está falando que essas distribuidoras vendiam esses combustíveis para os postos aqui de São Paulo. E esses combustíveis, eles não tinham nota, porque eles vinham de distribuidoras que estavam fraudando o sistema. E os postos automaticamente também não acabavam emitindo nota. Só que depois que o esquema foi descoberto, a Polícia Federal entrou nessa história, junto com a Receita Federal. Nós temos órgãos do município, da Receita Municipal, que também colaboraram com as investigações, fornecendo muitos dados. E hoje, uma mega operação levou muita gente para trás das grades. O governador estava falando que a expectativa é que a partir de agora haja uma moralização do sistema, né? Porque tem muito combustível fraudulento sendo vendido por aí. É problema para o consumidor que compra uma coisa sem qualidade e é problema também para os cofres públicos que deixam de arrecadar. E esse dinheiro todo que foi sonegado, imagina se isso é tudo investido. 26 bilhões investido em saúde e educação, em segurança aqui no estado.